A graça e a paz, povo de Deus. O meu nome é Diego Nunes e o tema do nosso devocional hoje é Quando o medo prega mais alto que a fé. O texto de Mateus capítulo 14 começa dizendo que os discípulos estavam dentro de um barco por uma ordem de Jesus. Eles não estavam fora da vontade de Deus, eles não estavam em rebeldia, eles estavam exatamente onde Cristo mandou que eles estivessem. Isso já quebra uma ideia muito comum. Muitas vezes pensamos que obedecer Jesus nos livra das tempestades. Mas nesse texto, a obediência levou os discípulos para o meio do mar. A Bíblia vai dizer que o barco já estava açoitado pelas ondas. No grego, a expressão usada é extremamente forte. A palavra é basanizo, que significa atormentado, torturado, violentamente castigado. O texto não descreve um barco apenas balançando, o texto descreve um barco sofrendo. Era uma tempestade tão intensa que a travessia deles estava sendo interrompida. O vento era contrário, eles remavam, lutavam, insistiam, mas parecia que não conseguiam avançar. Talvez o barco estivesse girando, talvez estivesse sendo empurrado para trás, talvez estivesse praticamente parado no meio do mar. E quantas vezes a nossa vida fica assim? Você está obedecendo, você está tentando continuar, você está remando, mas parece que nada acontece. O medo começa a tomar conta do ambiente, e é interessante porque o medo aparece em todos os lugares nesse texto. O medo estava fora do barco, na tempestade, nas ondas, no vento contrário. O medo estava dentro do barco, porque quando um discípulo olhava para o outro, o que eles enxergavam era desespero. E o medo também estava dentro de cada coração. Até que no meio daquela madrugada, Jesus aparece andando sobre as águas. E o texto diz que os discípulos ficaram aterrados. No grego, a palavra usada é tarasso. Isso significa perturbar profundamente, abalar emocionalmente, lançar alguém em estado de choque. Eles entram no ápice do medo. Não era um susto comum, era aquele medo que paralisa, aquele medo que faz a pessoa pensar: agora acabou, eu não vou sobreviver, esse é o meu fim. Então eles gritam: é um fantasma! O mar, para os judeus, representava caos, perigo e morte. E no meio daquela escuridão, daquela tempestade e daquele desgaste emocional, eles enxergam uma figura andando sobre as águas e entram em colapso. Mas então Jesus libera uma palavra: tenham um bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Todos ouviram essa palavra, mas somente Pedro creu nela. Isso é muito forte, porque ouvir a voz de Deus não é a mesma coisa que confiar na voz de Deus. Pedro respondeu a palavra. Ele diz: se és tu, manda-me ir ter contigo. E Jesus responde: vem. Pedro então sai do barco. E aqui existe algo poderoso. Pedro não sai do barco quando o mar se acalma. A tempestade continua, o vento continua, as ondas continuam. Mas agora a presença de Jesus se tornou mais real para Pedro do que a tempestade. E Pedro começa a andar sobre as águas. Isso é extraordinário porque Pedro não afunda imediatamente, ele realmente anda, ele vive algo sobrenatural. Mas aí o texto diz: reparando, porém, na força do vento. O vento já existia antes, a tempestade já estava lá antes, o cenário não mudou. O que mudou foi o foco. Pedro começa a negociar novamente com o medo. Os olhos dele saem de Cristo e voltam para as circunstâncias. E naquele momento ele começa a afundar.
Quantas vezes isso acontece conosco? A palavra entrou no coração, nós cremos, nós avançamos, nós vivemos milagres, mas de repente começamos novamente a olhar para o problema, para a dor, para a ameaça, para o vento e começamos a afundar emocionalmente, espiritualmente e dentro de nós mesmos. Mas existe algo lindo nesse texto. Mesmo afundando, Pedro ainda sabe para quem gritar. Ele diz: Senhor, salva-me! A fé dele ficou abalada, mas a fé não morreu. E a Bíblia diz: prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou. Jesus não demorou, Jesus não ignorou, Jesus não abandonou Pedro. O mesmo Cristo que chama Pedro para fora do barco é o Cristo que segura Pedro quando ele começa a afundar. Talvez hoje exista uma tempestade tentando paralisar sua vida. Talvez exista um vento contrário tentando impedir a sua travessia. Talvez o medo tenha tomado o ambiente ao seu redor. Mas existe uma voz acima da tempestade e essa voz está dizendo: tenha bom ânimo, sou eu, não tenha medo. E talvez a maior lição desse texto seja essa: Pedro afundou quando tirou os olhos de Cristo, mas foi salvo porque ainda sabia para onde olhar. Que o Senhor nos ajude a manter os olhos nele. Que Deus te abençoe e até o próximo devocional.